Oi, gente, aqui é Trícia Brasil, professora de Sociologia, e hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é Covid-19 versus desigualdade social. Será que existe alguma relação entre esses dois assuntos? Eu inicio a nossa videoaula confirmando que sim, existe uma relação direta entre desigualdade social versus pandemia da Covid-19. O Brasil é um dos 10 países mais desigual do mundo e a Covid não está chegando igual para todos. Tem os que estão sendo muito impactados e os que estão imunes simbolicamente. E é essa imunidade que eu quero tratar aqui, a imunidade econômica. A maioria da população não tem uma opção. Quem tinha uma pequena reserva, poupança, perdeu tudo e não tem como repor, enquanto os bilionários já repuseram suas perdas iniciais da crise. Enquanto metade da população brasileira recebe em média 850 por mês, 1% da população tem rendimento de R$ 28 mil. Então, gente, proporcionalmente, os brasileiros mais pobres pagam mais impostos sobre o consumo que os mais ricos. É difícil, é complicado para a sociedade mais pobre. As nações com maior desigualdade social são as que têm mais dificuldade de barrar a Covid-19. Outro fator que preocupa é a taxa da mortalidade dos infectados, que também aumenta com a distância entre a renda de ricos e pobres. É preciso considerar as realidades distintas e as particularidades de cada região, de cada sociedade. O brasileiro buscou se reinventar para sobreviver, mesmo assim, segue com muitas dificuldades. Infelizmente, em 2020, contabilizou-se 13,4 milhões de brasileiros desempregados, período cuja taxa de desemprego bateu recorde de 13,5%. Isso são dados da PNAD, viu, gente? Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, e do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A consequência mais direta do desemprego é a diminuição de recursos até para as necessidades mais básicas. Com a persistência desse cenário, as famílias acabam de fato perdendo o que haviam conquistado há alguns anos atrás. E segundo a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, a pandemia está causando um aumento sem precedente nos níveis de pobreza na América Latina, região mais desigual do mundo e mais afetada pela crise sanitária. A América Latina registrou em 2020, para vocês terem uma ideia, 22 milhões de novos pobres, totalizando 209 milhões de indivíduos em situação de pobreza. Destes, 78 milhões estão em extrema pobreza, 8 milhões a mais do que em 2019. Isso é segundo o relatório do Panorama Social da América Latina do ano de 2020. A pandemia, sem dúvida, aprofundou os problemas estruturais da América Latina, com altos níveis de informalidade, desproteção social, baixo nível de produtividade. Há uma extrema urgência em se avançar na região para um estado de bem-estar com proteção social integral e sustentável, com base em um novo pacto social. Outro fator, principalmente aqui no Brasil, é a questão da redução do auxílio emergencial, que ano passado, 2020, foi de R$600 e esse ano, 2021, está aí por volta de 200 e poucos reais. É um fator que, além de puxar a queda da renda média, também tem grande efeito sobre a pobreza, principalmente por estar concentrado entre a população mais pobre do país. Segundo Daniel Duque, mestre em Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas, na área de mercado de trabalho, a pobreza e a extrema pobreza tiveram grandes aumentos, chegando a 23% e a 5%, respectivamente. Então, gente, a gente tem que pensar que o auxílio emergencial, que era para ser um valor para resgatar a dignidade das famílias pobres, principalmente aquelas famílias que não têm nenhum vínculo empregatício, que vivem, são sacoleiros, autônomos, ambulantes, que têm que sair de casa para sobreviver, eles teriam que ter um valor digno para poderem ficar em casa e não precisar sair se expondo ao vírus. E não é o que a gente está observando. Esse valor que o governo federal coloca é um valor que não dá para sobreviver dignamente, Como se não bastasse a renda diminuir, os preços dos alimentos, combustíveis, energia e outros itens básicos só subiram nos últimos meses. O indicador inflação por faixa de renda, divulgado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada,
mostra que acelerou-se, não é, a inflação das famílias mais pobres. Então isso só veio realmente piorar o cenário do nosso país. Todo mundo sofre com a alta de preços de alimentos, mas os mais pobres sofrem mais. Por quê? Porque grande parte do orçamento deles é justamente nos gastos para a questão da alimentação, água, luz, gás, né? Em contrapartida, os mais ricos, eles acabam comprometendo sua renda com serviços como viagem, salão de beleza, cinema, refeição fora do domicílio, justamente o que parou-se de consumir por conta do isolamento da pandemia. Então acaba que a família pobre continuou diminuindo sua renda e aumentando seus gastos. E a família dos ricos, por conta do isolamento, diminuiu seus gastos, né? Mas não diminuiu a sua renda. Olha aí, os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E qual o resultado disso tudo? O aumento da desigualdade social. Com ricos conseguindo trabalhar remotamente, manter sua renda, muitos até aumentaram a sua renda na pandemia, diminuir suas despesas, enquanto os pobres sofrem com falta de emprego, aumento de custos, se expondo mais ainda ao vírus para conseguir trabalhar. Muitas famílias precisaram se virar com o que tinham em mãos para conseguir complementar a sua renda. O que se observou-se foi uma ajuda social generalizada de empresas, organizações do terceiro setor e pessoas físicas, né, sociedade civil, que organizou-se para amenizar essa situação desoladora. O que poderia ajudar a mudar esse cenário mesmo, de verdade, gente, seria uma reconstrução, onde se passaria por medidas emergenciais lideradas pelo governo federal. Uma dessas medidas seria um imposto sobre as grandes riquezas, combater sonegação fiscal, rever as renúncias fiscais que o governo faz em vários setores econômicos. Infelizmente, a gente não está vendo, não é, essas grandes ações que sim poderiam mudar, amenizar o cenário atual. O governo federal não vem se colocando, né, como líder no combate da Covid em todos os segmentos, seja ele na saúde, seja ele no setor econômico. E com isso, a população só vem a sofrer. É isso, gente. Nossa aula é sobre isso. Espero que tenham entendido. Vocês perceberam? A Covid veio aumentar esse abismo, né, entre a sociedade, entre os pobres e ricos, aumentando a desigualdade social. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham tirado suas dúvidas e boa sorte para vocês. Valeu!